Depois de 40 longos anos no deserto, a jornada de Israel estava chegando ao seu clímax. O cheiro da areia, o calor implacável, tudo isso estava prestes a ficar para trás. Diante deles, a promessa que ecoava às gerações, a terra de Canaã, a nova geração, que nasceu e cresceu, ouvindo histórias de milagres e murmurações, agora estava diante do obstáculo final. O Rio Jordão. Eles não eram mais o mesmo povo que fugiu do Egito. As provações os amadureceram, a dependência de Deus se tornou sua maior força. Mas a entrada na Terra Prometida não seria um passeio. Exigiria coragem para enfrentar povos poderosos e superar desafios que testariam sua fé até o limite. Moisés, o grande líder, sentia que sua própria jornada estava no fim. Ele não cruzaria o Jordão, mas seu coração ardia com o desejo de ver seu povo preparado. Então, ele os reuniu para um último e poderoso discurso. Com a voz carregada de experiência, ele relembrou cada detalhe da fidelidade de Deus. A nuvem que os guiava de dia, a coluna de fogo que os aquecia à noite, a água que brotou da rocha e o maná que caía do céu. Mas ele também não poupou palavras ao lembrar os erros, a rebeldia, o medo paralisante, a ingratidão que os fez vagar por décadas. Cada palavra era um apelo: não cometam os mesmos erros. Quando estiverem na terra da promessa, lembrem-se de tudo o que aprenderam aqui. A lição era clara. A obediência é o caminho para a bênção. Depois de falar ao povo, Moisés se voltou para seu sucessor. Diante de todos ele impôs as mãos sobre Josué, o jovem espião que, anos antes, se recusou a ceder ao medo e confiou na promessa de Deus. As palavras de Moisés ecoaram com autoridade divina. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. A travessia final não começaria com um passo, mas com um ato de coragem no coração de um novo líder. Após a despedida de Moisés, o próprio Deus falou com Josué, confirmando sua chamada. A promessa era grandiosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Onde puser a planta do seu pé, eu lhe darei. Mas havia uma condição inegociável: a obediência total à sua palavra. Medite na minha lei de dia e de noite, não se desvie dela, e então você prosperará. O povo, ao ouvir a liderança de Josué, respondeu com uma convicção que seus pais nunca tiveram: tudo o que você nos ordenar, faremos. Assim como obedecemos a Moisés, obedeceremos a você. Somente seja forte e corajoso. Uma nova unidade, uma nova fé, estava nascendo. Chegou o momento. O Jordão estava na sua época de cheia, com as águas transbordando violentas. Uma barreira aparentemente intransponível. Mas a ordem de Deus foi surpreendente. Os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, deveriam entrar primeiro no rio. Eles precisavam dar o passo de fé antes de ver o milagre. E então, aconteceu. No instante em que os pés dos sacerdotes tocaram a borda da água, o fluxo do rio parou. A correnteza foi interrompida quilômetros acima, e as águas começaram a se amontoar, formando uma muralha invisível. O leito do rio ficou seco. O impossível se tornou um caminho. O povo atravessou em silêncio. Com reverência, cada passo sobre a terra seca era um testemunho vivo do poder de Deus. Eles estavam deixando para trás, não apenas um lugar, mas uma mentalidade de deserto. Estavam entrando em um novo capítulo de sua história. Uma nova identidade. Do outro lado, Josué ordenou que 12 homens, um de cada tribo, pegassem 12 pedras do meio do leito seco do rio. Essas pedras foram empilhadas como um memorial. Quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras, disse Josué, vocês dirão a eles que aqui, neste lugar, o Senhor abriu o Jordão para que o seu povo passasse. Era um lembrete eterno. Ninguém alcança a promessa sem a intervenção milagrosa de Deus. Assim que o último israelita pisou em terra firme, e os sacerdotes saíram do leito do rio, as águas do Jordão voltaram a correr com força, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. A travessia do Jordão foi muito mais do que uma mudança geográfica.
foi uma mudança de identidade. O povo que saiu do Egito como escravo, agora entrava em Canaã como uma nação escolhida. O povo que murmurou por 40 anos, agora aprendia a confiar. O povo que temeu gigantes, agora tinha um Deus que derrubava qualquer muralha. A promessa estava perto. E, finalmente, seria vivida. Esta história nos ensina uma verdade poderosa. O deserto só termina para quem decide crer. A promessa só se cumpre para quem decide avançar. E Deus só abre caminhos impossíveis para aqueles que têm a coragem de colocar os pés na água antes de ver o milagre acontecer. Talvez você esteja diante do seu próprio Rio Jordão hoje. Uma situação que parece intransponível. Um desafio que transborda e ameaça te afogar. Lembre-se, a ordem é a mesma. Tenha coragem. Medite na palavra, obedeça e dê o passo de fé. Deus ainda é o mesmo Deus que abre rios, derruba muralhas e cumpre suas promessas. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de um milagre. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias de fé e superação. Até a próxima!